assuntos bastante explorados pelo Enem. Não acredito que você vá mudar de canal, não acredito que você desligará a sua televisão. Eu sei que você, neste exato momento, já está avisando para a colega, que começou o programa Enem para Todos. E querem saber mais? É o programa de número 50. Vou repetir. É o programa de número 50 aqui na Rede Meio Norte. Porque nós estreamos há mais ou menos 2 anos na TV Jornal, ficamos um pouco mais de 1 ano na TV Jornal, e agora, só de Rede Meio Norte, aqui em Teresina, canal 7.1, repito, é o programa de número 50. O aniversário é do programa, 50 programas no ar, não é fácil, mas quem ganhará o presente? Você, telespectador. E quer saber como? Produção, compartilha, por favor, aí a tela do meu computador. Veja aí se dá certinho para compartilhar. Pronto. Vocês estão vendo aí o Instagram, @programa Enem para Todos. Pois é o seguinte, nós temos um presente para lá de especial hoje. Na verdade, 2 presentes. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Você vai acessar @programa Enem para Todos. Estão vendo aqui o livro Programas em Saúde? Vou clicar nele. Cliquei, olha aí. Nós faríamos o sorteio na semana passada. Vocês estão vendo que está aí 21 de maio. Mas o estúdio aqui da TV passou por uma reforma durante o final de semana. Então nós tivemos que, na semana passada, reprisar programas, tá bom? Mas agora, ao vivo, nós faremos o sorteio. Quer ganhar o livro Biologia, Programas em Saúde, dos professores médicos Emi Nunes e Fábio Benigno? Você vai acessar o Instagram, clicar na imagem do livro, ó, observe as regras. Tudo bem simples. No final do programa, lá no finalzinho do programa, eu sortearei esse livro. Então, se quer levar esse livro, acesse @programa Enem para Todos, clique na imagem do livro, confira as regras. Ao final do programa, eu sortearei. Volta para mim, produção, volta para mim. Eu sortearei, olha aqui, ó. Eu sortearei 2 livros, tá bom? Gente, os caras fizeram um passeio pelo Enem, pelos principais vestibulares, e lançaram essa obra maravilhosa, tá bom? @programa Enem para Todos, clica na imagem do livro, siga as regras, que ao final eu sortearei, ó, livro 1, livro 2, dos professores, médicos, meus amigos, Oxa, mamãe de papai, meu Deus dos céus, Emi Nunes e Fábio Benigno. E olha, vocês já sentiram pelo início do programa que hoje a arte, a música estarão muito presentes. Vocês já viram o Marcos, daqui a pouco nós, né, apresentaremos o Marcos para você, para vocês, mas além do Marcos, produção, mostra aí quem está também no estúdio. Ele, professor Tiago Ramos, arte e música. Professor Tiago Ramos, seja muito bem-vindo mais uma vez. O que é que os telespectadores podem esperar? Por que que valerá a pena assistir até ao final o programa de hoje? Hoje nós vamos fazer um link entre as ciências humanas e a arte como sendo um dos componentes curriculares ali do grupo de linguagens, tá certo? E nós vamos fazer aí um tour, né? Um passeio que vai desde a filosofia
até o contexto histórico, envolvendo aí a cultura erudita e popular. E eu quero aqui, né, parabenizar, tá certo? Trazer um bolo simbólico, né? 50, né? Edição número 50 do programa Enem para Todos. E dizer, né, para os amigos, né, Luciano Mourão, professor José, o quanto eu me sinto feliz de fazer parte dessa equipe, juntamente com outros profissionais, em estar trazendo informações com foco direcionado para o Enem e concursos públicos. Meu muito obrigado a vocês dois. E eu tenho certeza que esse vai ser um de muitos outros aniversários que vamos comemorar. Né? É perfeita essa combinação, né, de conhecimento com entretenimento, sendo aqui transmitida aqui pela TV Meu Norte. Meu muito obrigado, ó. Beijo para todos aí, viu? E o WhatsApp já começou aqui, viu, professor Tiago? O Antônio acabou de mandar aqui vários sorrisos, gatinhos, beijinhos, corações, mãos em prece. O que foi mais que tem aqui? Tem até peixe, Oi. bebês, Peixinho assado, um peixe assado. Mãozinha tocando. Então, pronto. Antônio, um abraço grandão para você. Continue na audiência, divulgue o programa. Tiago, e eu gostaria de dar honra a você, né? Você está nos presenteando de fato com a presença do Marcos. Isso. Né? Eu gostaria que você o apresentasse para os telespectadores antes de eu passar a palavra para ele. Pronto. O Marcos é um dos grandes talentos que nós temos a nível de Norte e Nordeste, um adolescente que tem se mostrado aí uma pessoa muito atrelada à arte erudita, né? Pela vertente musical, ele representa, é a nossa representatividade musical no contexto aí da música erudita aqui no Piauí. E aí eu tive o prazer e tenho o prazer de ser amigo também da mãe dele, tá certo? A professora Francisnalda, na área de filosofia, Francisnalda Dourado, e o Marcos Dourado tá aqui, tá certo? A Francisnalda que está ali nos tá bastidores, entendeu? Babando. Isso. Eita, mas aqui nós trabalhamos. Estou vendo através do vidro aqui. Nós trabalhamos juntos lá no Instituto Educacional São José, no Mucambinho. Temos também uma unidade ali na Zona Leste de Teresina, aqui, né? Ali próximo ali do Riverside. E aí a Francisnalda, ela inclusive implementou um projeto muito bacana, viu, José? Que é o de Mulheres na Filosofia. É um trabalho que tem grande visibilidade, grande notoriedade. E é de autoria dela esse trabalho, né? E aí eu trabalhei ali auxiliando ela nesse processo. Pois, Tiago, já vamos agendar para trazer ela, aqui, né? Vamos colocar a Francinalda também aqui na bancada, ela falar a respeito dessas teóricas e filósofas da filosofia. E aqui o Marcos Dourado, né? Como eu estava falando para vocês, nós vemos na TV, né? Na TV aberta, a oportunidade sendo dada a muitos jovens com pouco talento, com pouquíssimo talento. Já o Marcos não. Marcos é um jovem com muitíssimo talento. E aí eu estou trazendo ele porque vale a pena nós investirmos na divulgação desse rapaz. Tá certo? Eu acredito muito no potencial dele. Eu, enquanto professor, vejo nele, assim, grandes qualidades, não só como músico, mas também como ser humano. Tá certo? Tá certo. E Marcos, seja muito bem-vindo. Eu peço apenas, Marcos, que quando você for falar, você se aproxime bem do microfone, que é para todos que estão em casa, não é, Tiago? Possam ouvi-lo bem. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade muito grande, pelo professor Tiago, que me convidou para cá. E também para o meu professor de arte do ano passado, Carlos Pimentel, que inclusive minha primeira apresentação foi numa igreja a chamado dele, na Santa Joana d'Arc. Um abraço para o Carlos Pimentel, tá? E Marcos, nós temos já perguntas aqui para você, viu? Então se prepare psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. O cara é dos palcos, não é, Tiago? Ele não vai sentir dificuldade nenhuma. Pode ficar super à vontade, viu, Marcos? Certo. Tá bom? E aí, gente, estamos chegando ao programa de número 50. Mas acreditem que não é fácil. O programa, ele não tem nenhum tipo de recurso público, como algumas pessoas imaginam, tá? O programa ele é bancado, né? Principalmente pelo professor Luciano Mourão, que é um guerreiro, tá?
cara está tirando mesmo o dinheiro do bolso dele porque ele acredita na importância, no serviço que a gente presta. E, claro, nós temos o apoio também de algumas empresas. Produção, mostra aí as cartelas, por favor. Eu gostaria de agradecer a Casa Reinaldo, a sua farmácia popular. Fica ali na rua São Pedro, no centro-sul aqui da capital. Também gostaria de agradecer, mostra aí a próxima cartela, produção, Clínica Saúde para Todos. Clínico geral, infectologista, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, ali na rua Ceará, também na Vila Operária, aqui em Teresina. O legal é que se você entrar em contato, 99411 1123, você agenda a sua consulta gratuitamente, tá bom? Fica aí a dica, Clínica Saúde para Todos. E, finalmente, Totes Eventos, Rua Davi Caldas, Vila Operária, Teresina, Piauí. Faça o seu evento na Totes Eventos. É só entrar em contato, 99974 1442. Volta para mim, produção, volta para mim. Vamos começar, Marcos. Começaremos, professor Tiago. Estamos aqui. Produção, eu quero agora a vinheta do PV Pergunta Vestibulando. Pergunta Vestibulando. E a primeira pergunta vai para o professor Tiago Ramos. O senhor também está preparado? Preparadíssimo. Tranquilo. Professor Tiago, engraçado, né? A gente vai, com o passar do tempo, a gente vai percebendo o amadurecimento, né? É. Eu acho muito legal, assim, como você hoje fica muito à vontade diante das câmeras, sabe? A gente não percebe mais Teacher TV. nenhum tipo de Professor da TV. nenhum tipo de das tensão, né? Não, o professor Tiago daqui a um dia estará dando também um curso de como dar aulas Na TV. na TV, Na rádio. na rádio, online. Pois vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, professor Tiago Ramos. Eu sou a Maria Eduarda, sou aluna do terceiro ano da Escola São José de Ribamar. E a minha pergunta para o professor Tiago Ramos é: com foco no Enem, o que é arte e quem é Henrique Outro Canuto? E aí, professor Tiago, assuma, o programa agora é seu. Agora é meu, agora é comigo. Bom, a arte, né? A arte com foco no Enem. Ó, nós temos aqui alguns especialistas que vão trazer esse conceito com foco no Enem. Temos aí duas professoras teóricas brasileiras que vão trabalhar esse conceito de forma bem didática, que são elas a Bea Meira e a Graça Proença. E o que é que elas mencionam a respeito do conceito de arte? Por definição, são técnicas ou habilidades que podem ser desenvolvidas pelo ser humano ou elas podem ser inatas, quer dizer, essa hipótese também ela é levantada. E dentro desse contexto, o porquê de nós criarmos e desenvolvermos a arte. A finalidade principal ou primordial seja, né, no caso, vinculada à nossa forma de expor sentimentos, emoções. É isso que nós buscamos. Mas, claro, que a finalidade não se restringe, não se limita apenas a isto. Pode ir além disto. Por exemplo, eu posso construir arte, elaborar arte, com a finalidade de despertar nos outros emoções. Posso também ter a finalidade terapêutica, né? O uso da arte como uma terapia. O uso da arte, a utilização da arte também com função ou com funções mercadológicas. Aí onde nós pegamos, né, a dinâmica do que é explorado dentro do contexto da indústria cultural. Tá certo? Com alguns teóricos aqui que vão ser mencionados hoje, como Adorno, Horkheimer e WB, que é o Walter Benjamin. Né, onde eles vão explorar essa dinâmica da observação da arte com a função mercadológica. Isso nos tempos atuais. Tiago, você pode ficar atento que a gente está projetando as cartelas aí para as pessoas também, viu? Certo. Você pode, Perfeito. pode ficar à vontade. E dentro desse conceito, né, que é explorado por essas teóricas em
muitos outros teóricos dentro da dinâmica da arte. Nós temos um teórico ali dos primeiros decênios, né, do século XX, que é o Ricciotto Canudo. Quem é ele, professor? Ele é um teórico italiano, onde ele vai criar uma espécie de manifesto, onde ele vai dizer que a sétima arte ela é catalogada como sendo o cinema, quer dizer, a sétima arte como sendo a nomenclatura dada ao cinema. Professor, e o que seria a oitava arte dentro dessa abordagem? Aí onde entra um outro teórico, Joseph Niepce, certo? Alegando que a fotografia potencialmente seja considerada a oitava arte. Então vamos recapitular. Arte, conceito, são técnicas ou habilidades que eventualmente podem ser inatas ou desenvolvidas por quem, professor? Pelo ser humano, com a finalidade primordial em expor seus sentimentos, suas emoções. Dentro desse contexto, vamos responder para Eduarda quem é Ricciotto Canudo. É um teórico italiano do qual criou um manifesto. Esse manifesto teria sido criado em que ano? Alguns datam em 1911. Mas os especialistas na historiografia da arte afirmam que a publicação oficial se deu ali nos primeiros anos, né, do segundo decênio do século XX, aproximadamente em 1923, onde ele vai trazer a nomenclatura para o cinema como sendo a sétima arte. Aí o que foi que eu fiz? Complementei a informação falando para vocês de Joseph Niepce. E quem é ele? Nesse cenário, Joseph Niepce ele é considerado um dos criadores, né, da dinâmica ali da fotografia como sendo a oitava arte. Aí atribui-se a ele, né, uma afirmativa de que a fotografia, por conceito, seria a nossa tentativa em eternizar momentos. Então é isso, respondendo aí a pergunta da Maria Eduarda. E é um fotógrafo poeta. Eu queria só fazer um passeio, Tiago, por 3 cartelas, porque nós dividimos esses autores que você citou. É só para você fazer um comentário, né? Olha aí o Walter Benjamin, né? O Walter, o WB, né, como eu chamo. Porque quando a gente começa a ler sobre um teórico, né, a gente cria uma certa intimidade. Então nós temos aí o WB, tá certo? Aí logo em seguida, pode passar aí a cartela, por favor, produção. O Adorno e o Horkheimer. Quem são esses 3 teóricos aí nessa dinâmica de abordagem? Aí nós estamos falando sobre a arte dentro do contexto temporal contemporâneo já. Ali pós década de 50, onde é percebido e a abordagem da arte aí é com função já mercadológica. Quando nós entendemos a arte como uma função mercadológica, o que é que vem logo à nossa mente? Seria toda a arte congratulada com essa dinâmica? Então vamos lá, vamos enumerar aqui quais são as modalidades de arte. Nós temos arte em pintura, arte em cinema, arte em música, arte em dança, arte em arquitetura, arte em escultura. Quando você pega todas essas modalidades artísticas como exemplificações, nós nos perguntamos, a função estética sempre é levada em consideração? E aí vem logo em seguida uma outra discussão. O que é estética? É tudo que em arte buscamos, sendo o equilíbrio, a beleza e a harmonia. Mas será que toda a arte que é produzida pós década de 50, com o que nós chamamos de reprodutibilidade técnica, né? A reprodução em larga escala, será que ela sempre busca esse viés estético, essa beleza, esse equilíbrio, essa harmonia? Não. A resposta é não. Por quê? Porque existem outras finalidades para a arte. Por exemplo, na indústria musical, que é a indústria fonográfica, nós vamos trabalhar com a dinâmica daquilo que vai atender a demanda de diversos públicos. Por exemplo, tem públicos que querem utilizar-se da música como um recurso para a reflexão, para as suas imersões intelectuais. O indivíduo que lê muito, né? Aí ele diz assim, eu quero fazer aqui as minhas imersões intelectuais, e aí eu quero entrar numa espécie de reflexão de ordem emocional, afetiva, ouvindo aquela música clássica, aquela música erudita. Isso é possível com a música erudita? É possível, é possível. Não que isso não seja possível com outros gêneros musicais, é possível, mas é muito mais fácil você conseguir essa conexão afetiva emocional de imersão com a música instrumental sendo representada pela música clássica.
E nisto, o que é que nós observamos? Que no contexto da música clássica, da música erudita, há todo um primor, toda uma busca pela qualidade ao se emitir notas. Há uma escolha ali bem concatenada, muito bem organizada de quais notas serão utilizadas no processo de emissão sonora daquela música. Aí você se pergunta, professor, e qual é a dinâmica de diferença da música erudita para a música de contexto popular? Aí onde está? Dentro do âmbito do popular, nós temos aquilo que vai contextualizar uma identidade cultural de um povo, de uma nação, de um grupo de pessoas, e aquilo que tem o viés mercadológico, aí onde entra a influência da indústria cultural. O que é música para vender e o que é música para promover imersões intelectuais? Não que a música para vender ela não promova isto, essas imersões intelectuais, porque pode ser que se promova sim, mas a música com função mercadológica ela tem mais um apego para o contexto do entretenimento. É isso que eu quero que você entenda, querido aluno. Você que está em casa, você deve estar se perguntando. A música que tem viés mercadológico, ela tem uma finalidade mais de entretenimento? Exatamente. A finalidade dela é mais para entretenimento do que a promoção de reflexões. Não que ela não promova isto. Calma. Não que ela não promova isto. Mas a finalidade dela, dentro dessa contextualização, é tentar abarcar, é tentar ampliar a demanda do público que vai ouvir e consumir aquela música. Olha a palavra, consumir. Quando eu falo a palavra consumir, é porque nós, enquanto espectadores da arte, temos a intenção e o desejo, o anseio de promovermos o consumo cada vez mais voraz daquela mercadoria em arte. E aí essa abordagem da mercadoria em arte, ela é vista por quais teóricos? Essa abordagem, essa narrativa de estudo? Adorno, Horkheimer e Walter Benjamin. Tem outro teórico, que é o Edward Reed, que ele também vai trazer essa dinâmica de observação, onde ele vai trazer sinalizações dessa abordagem, em que dado momento nós teríamos essa virada de chave, né, da arte, em que dado momento a arte ela iria se tornar tão comum e tão acessível a todos, ao ponto de nós termos dúvidas em fazermos a pergunta, o que é o popular e o que é o erudito? Então, Edward Reed, ele vai dizer que haverá um sistema de amálgama dos dois eixos, né? O eixo do popular e o eixo do erudito. Valeu, Tiago. Já estou catalogando aqui, né? Estamos recebendo muitas perguntas, muita gente mandando alô. Daqui a pouco eu faço as leituras. E, gente, o WhatsApp está aí no ar, ó, 99840 4455. 99840 4455. Mande o seu alô, mande a sua pergunta para o professor Tiago, para o Marcos. E, aproveitando, se você quer patrocinar o programa Enem para Todos, entre em contato também por esse número, tá bom? O programa Enem para Todos vai ao ar todos os sábados, com reprise aos domingos. Isso, estamos sendo assistidos pela TV em 7 estados e também podemos ser acompanhados, e estamos sendo acompanhados, de todos os lugares do universo pelo canal do YouTube Meio Norte Mais, tá bom? Quer patrocinar o programa Enem para Todos? Quer dar uma força para essa estudantada do Piauí, do Brasil inteiro? Entre em contato conosco. E, produção, nós temos uma pergunta aí para o Marcos. Confere, produção. Ó, a produção está falando aqui comigo. Confere, produção. Marcos, vou chamar uma pergunta que nós temos aí para você, tá bom? Ok. Solta a pergunta, produção. Olá, sou Gabriel, aluno do terceiro ano do Colégio CPI, e gostaria de perguntar ao violinista e escritor Marcos Dourado. Com foco no Enem, você poderia explicar a história da música clássica? O Gabriel, Marcos, só quer isso, né? Só quer isso, né? Nós temos uma cartela também que você preparou, tá bom? Sim. Então, fique à vontade, o programa agora é seu. Eu poderia explicar sim, Gabriel, a história da música clássica. Ela se divide principalmente em 3 períodos, que é o barroco, o classicismo e o romantismo.
O barroco, ele começa logo após a música renascentista, com uma das primeiras óperas de Jacopo Peri, Daphne. Ele é marcado pela expressividade, pelo grande drama. E ele, às vezes, tem uns temas muito complexos, pode-se dizer. Ele termina com a morte de Bach, em 1750, a gente já chama de barroco tardio. Destes grandes artistas, compositores, eu gostaria de destacar o Johann Sebastian Bach e Antônio Vivaldi, que são do barroco tardio, e a música deles reflete ainda hoje. Já o classicismo, ele diz, não, eu não quero mais isso. Não quero esse grande sentimentalismo para acabar com nossa... Ele vai marcar muito as músicas, não o compositor. Então, ele vai preferir algo mais galante, algo mais para a corte. E inicia-se com a morte de Bach. Os filhos dele, claro, continuam o legado da música, só que aí eles já são considerados clássicos, não mais barrocos, clássicos. Eles têm um passo mais marcante, como eu disse, mais galante, desculpa. Inicia-se com a morte de Bach e termina com a transição de Beethoven, que pouco a pouco ele vai dizendo, barroco eu gostei. Então ele vai trazer o barroco com mais sentimentalismo, um foco em sentimentos. E destes aí, eu gosto do classicismo, eu gostaria de destacar o Leopold Mozart, que é o pai do Wolfgang Amadeus Mozart, e o Boccherini, que vai ser muito famoso pelo seu minueto para cordas. E depois vamos ter o romantismo, que vai ser muito sentimental, vai ser muito forte. As mudanças de tonalidade são mais bruscas que o classicismo e o barroco juntos. Ele começa com a canção de Beethoven. Alguns dizem que a sua terceira sinfonia, Heroica, já é considerada romântica. Outros dizem que é a sua quinta sinfonia, a mais famosa. E termina no início do século XX, morte de Balakirev, entre outras coisas. E destes eu gostaria de destacar o Tchaikovsky, um compositor russo muito conhecido pela sua suíte O Quebrador de Nozes, Opus 20A. E eu gostaria de, então, exemplificar mais. Eu poderia exemplificar? Pode, com certeza. O barroco, para o exemplo do barroco, eu trouxe uma sarabanda de Handel. Como vem, a sarabanda de Handel, ela é mais dramática e um pouco com aspecto sombrio, pode-se dizer. Um pouco, não muito. Já o classicismo, ele é marcado pelo minueto de Boccherini, como eu digo. O minueto de Boccherini. Mão de brasa. Como vocês veem, tem mais ornamentos, é um pouco mais complexo. Porém, em comparação com várias músicas da arte barroca, que não é só os ornamentos que importa, também é a mensagem que se exprime, pode-se dizer que é mais fácil. E o romantismo, eu trouxe a primeira parte da área do Capricho número 24 de Paganini.
Já essa é mais marcada por um sentimentalismo. Às vezes é muito exagerado, como se é visto nesses caprichos de Paganini, e de uma complexidade extrema. Olha, muito bom. Marcos, eu sou professor de linguagens, trabalho com interpretação textual, mas trabalho bastante também a literatura, né? Sim. E é muito legal quando a gente trabalha as características, né? Você fez aí um passeio barroco, arcadismo, né? Classicismo, barroco, arcadismo, que é o neoclassicismo, e o romantismo, né? E é muito interessante a gente perceber, além da literatura, né? Como que essas escolas literárias Elas influenciam, né? influenciam na e como música. essas características elas aparecem, né? Então, Nas outras artes. por exemplo, o Além da barroco, literária, né? no barroco, por exemplo, o Marcos fez um comentário interessante quando disse que era algo mais sombrio, né? E o barroco ele vive toda aquela angústia de sofrer duas influências muito poderosas ao mesmo tempo, né? O barroco ele é influenciado por uma razão que vem do Renascimento, mas também é influenciado por um conflito religioso, né? Contra a reforma protestante, a reação, né? Que é a contra-reforma católica. Então o homem barroco está dividido entre a razão da ciência e a emoção da religião, o que gera um conflito, uma angústia, né? Muito Que você grande. percebe bem na música, a questão do Da sombrio, né? sarabanda, A coisa mais sorumbática, né? Já o arcadismo, né? Que retoma essas características clássicas, ele é mais para cima, né? Ele é mais alegre, né? E o romantismo com toda aquela emoção, com todo aquele sentimentalismo e empolgação que o caracteriza. Gente, eu vou chamar agora o intervalo. Daqui a pouco eu continuo com o professor Tiago Ramos, com o Marcos, que está aqui dando um show. Vamos lá, produção, intervalo comercial. Enem para todos! A Prefeitura de Oeiras está construindo uma história de muito trabalho, avanços e novas conquistas para os oeirenses. Avanços na urbanização da cidade, que a cada dia ganha mais ruas e avenidas com pavimentação, garantindo melhor mobilidade, conforto e segurança para a população. Conquistas que enchem os oeirenses de orgulho. Colocando a educação em primeiro lugar, Oeiras tem hoje os melhores índices de qualidade de ensino do Piauí. E o trabalho não para. Prefeitura de Oeiras. Mais trabalho, novas conquistas. Atenção jovens! A Prefeitura Municipal de Palmeirais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, informa que o Aprova Palmeirais está de volta, com o objetivo de proporcionar acessibilidade às aulas de revisão para o Enem 100% gratuitas aos alunos de escola pública que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. Este é um projeto muito importante para o futuro dos nossos jovens, pois conta com professores capacitados e acompanhamento psicológico. Este é mais um dos compromissos que estavam no plano de governo do prefeito Baltazar Campos, que agora está sendo honrado. Vencer a Prova Palmeirais. A aluna do projeto Aprova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava lá Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O Aprova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito, porque o Aprova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você.
A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para todos. E voltamos com o programa Enem para Todos. Se você está chegando agora, estou aqui com o professor Tiago Ramos e com o músico, escritor, que está dando um show aqui, porque o nosso tema é arte, música em especial, tá bom? Lembrando, como eu comentei ao final do primeiro bloco, que ao trabalhar as várias manifestações artísticas, nós somos capazes de identificar o contexto de produção e o que as aproxima enquanto características, tá bom? Então, continue na audiência, está aí o telefone 99840-4455, mas antes de fazer a próxima pergunta, que eu já tenho aqui engatilhada para o professor Tiago, eu gostaria de chamar o professor Bruno Pierotti, que está nos presenteando com uma pedra preciosa. Vai lá, produção. Pedras preciosas. E aí, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Pierotti, professor de língua estrangeira moderna, e hoje a gente vai falar aqui sobre a habilidade de número 8 como uma pedra preciosíssima para você. Galerinha, na habilidade número 8 é cobrado o chamado produto cultural. Professor, e o que significa essa colocação em relação ao chamado produto cultural? Galera, o produto cultural é tudo aquilo que faz com que você possa ter acesso ao idioma através do contexto cultural. Poemas, músicas, trechos de obras literárias, danças, festas típicas, comidas típicas estão dentro do contexto da prova do Enem e dentro do chamado produto cultural. Então é interessante que você tenha um bom conhecimento, porque esse tipo de texto, ele trabalha um vocabulário bem requintado. Só uma grande dica aqui para vocês. Assim como na língua portuguesa, nas línguas estrangeiras modernas, o poema ele sempre tem uma relação com o contexto, assim, com a música. Então, se você pegar alguma música que esteja relacionada à década de 70, por exemplo, procure colocá-la dentro do sistema histórico que você estuda. Se está relacionado a algum contexto histórico, se vai estar relacionado a alguma causa política, social. O importante é que você lembre que a cultura ela está muito ligada aos contextos políticos da nossa sociedade. Na música, tenha também um pouquinho mais de atenção. Ao tirar o ritmo, ela se torna uma poesia. E assim você terá que interpretar também utilizando o mesmo contexto histórico e o período que ela foi escrita. Mas, professor, como é que eu vou saber disso? Basta você procurar o referencial de quem fez e o período. Ali você faz a associação ao tema cobrado dentro da questão. Um abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu! Pedras preciosas. Valeu, professor Bruno Pierotti. Eu estou aqui, olha, com o livro Programas em Saúde, Biologia, Programas em Saúde. Eu sortearei ao final do programa esses 2 livros. Quer ganhar? Professor Emi, também médico, professor Fábio Benigno, também médico, produziram essa obra que você está vendo aí, ó. Maravilhosa! Biologia, Programas em Saúde. Professor José, como que eu posso ganhar o livro dos professores Emi e Fábio? Volta para mim, produção. Produção, compartilha aí a tela, por favor. @Programa Enem para Todos. Acesse o nosso Instagram. Está aqui a cartela do sorteio, ó. Clique na cartela, veja como funciona, ó. Olha aí, eu tenho as regras aqui e pronto. Ao final do programa, você estará concorrendo, tá bom? Acesse @Programa Enem para Todos, clique aqui na cartela, confira as regras e ao final você pode ganhar esse livro maravilhoso dos professores médicos Emi Nunes e Fábio Benigno. Produção, solta aí a vinheta. Pergunta Vestibulando.
Pergunta Vestibulando. E eu já vou pedindo a pergunta 2 para o professor Tiago Ramos. Olá, eu sou Emanuel Levi, do 3º ano do Colégio CPI, e gostaria de perguntar para o professor Tiago Ramos, com foco no Enem, quais são as particularidades da arte e da música popular no Brasil e no mundo? Tiago, antes de você responder, eu vou aproveitar que o nosso telespectador, o Francisco, nos mandou uma pergunta questionando justamente isso, né? Pedindo, né, na verdade, para que você falasse a respeito da arte brasileira, né? Então, o que caracteriza a arte o que brasileira, caracteriza a arte brasileira, como ela pode ser cobrada no Enem. Então, você casa aí as duas perguntas. Então, Francisco, um abraço para você, viu, Francisco? Valeu pela pergunta, o professor Tiago agora vai responder. Vamos decodificar esse enigma, né? Bom, para nós entendermos a complexidade da pergunta, juntamente com a resposta e a sua amplitude, é só você lembrar de como tudo começou em processo de contato com outros povos, né? Por exemplo, no Brasil, durante o processo de colonização, que tipo de cultura era desenvolvida aqui? A cultura nativa, que por nomenclatura chamaremos de cultura indígena. Ok, ponto. Com a chegada dos lusitanos e posteriormente de outros povos da Europa e de outras ambientações geográficas, por exemplo, lá no iniciozinho do século XX, com o processo da economia do café, e a chegada também de outros povos europeus e também asiáticos para o território português, aliás, território brasileiro, a chegada deles aqui, a vinda também de pessoas do continente africano para cá, que é que nós vamos ter aí como particularidade do processo de origem da cultura, o amálgama, a mescla de diversas identidades culturais. Então vamos lá. Como caracterizamos a origem da cultura brasileira? Uma cultura de amálgamas, de mesclas. Mesclas de quais povos, de quais regiões, professor? Da Europa, do continente africano, com a mescla, com a junção do povo nativo, da cultura que era desenvolvida já aqui. Nisso nós vamos ter influências na culinária, na forma de se pronunciar alguns termos, tá certo? Termos de ordem linguística. Nós vamos ter também tradições na dança, tradições na questão musical, tradições de ordem religiosa, que isso aí vai envolver também dinâmicas de ordem cultural. É uma coisa que nós caracterizamos dentro do olhar da sociologia já, né? E pegando aqui um pouco, né, das exemplificações e das abordagens de Pierre Bourdieu, com o que nós chamaremos de capital cultural, ou características da construção de uma cultura, onde o que é que nós vamos verificar aqui nessa abordagem e nesse processo. A cultura, ela permanece a mesma no seu processo de origem, ou ela estaria no processo de construção histórica, se adaptando e se modificando ao longo das décadas? Ela passa por processos de subtrações, retiradas de algumas coisas ligadas à cultura, ela passa por processos de adaptações ou de adições. E como isso acontece, professor, essa modificação? À medida que o tempo vai passando, é natural que nós, enquanto brasileiros, entrando em contato com outras culturas ou com a diversidade dessas outras culturas, esse processo ele vai se modificando e se adaptando. Portanto, respondendo à pergunta, o que caracteriza a origem e o processo de cultura no Brasil? Ela é caracterizada e ela é particularizada pelas mesclas, pelos amálgamas, principalmente por 3 eixos étnicos, grupos étnicos, sendo eles dos nativos, tá certo? Dos europeus, os lusitanos, mas eles não foram os únicos a entrar em território brasileiro no processo colonizatório. Temos que lembrar dos franceses também, que trouxeram grandes contribuições aí na dinâmica do intercâmbio cultural, e também do povo afro, né, vindo da África, que chegaram aqui e trouxeram também o seu legado cultural para terras brasileiras. Eu e vocês somos, portanto, um amálgama desses processos, em termos de ordem cultural.
Tiago, aí eu gostaria só de apresentar as cartelas. Sim. Claro. Produção, a cartela 1, por favor. Ó, o Edward Reed, ele vai justamente trabalhar essa abordagem, tá certo? De origem e estudo criterioso de como uma cultura ela pode ser estudada e analisada. E o que é cultura? Será que ela seria particularizada apenas por um capilar? Não. Quando eu estudo cultura, eu envolvo várias vertentes dessa cultura. Seria a música, seria as suas tradições e religiões, seus mitos, suas lendas, a dinâmica literária que envolve aquele povo, aquele grupo de pessoas, expressões linguísticas também. Ele vai falar também da preocupação que o indivíduo tem que ter, que o estudioso tem que ter com a perspectiva dos regionalismos. E isso sendo influenciado por Edward Reed, como está ali discriminado nessa cartela. Por favor, produção, passa aí para outra cartela. Ó, o Joseph Niepce, além de trazer contribuições para a nossa interpretação e o olhar a respeito da oitava arte, o Niepce ele vai trabalhar muito também com a dinâmica do imagético. E o que seria essa dinâmica do imagético? O porquê de nós utilizarmos as imagens para nos representar. Por exemplo, quando nós estudamos a arte, né, já na abordagem contemporânea, ali dos movimentos de contestação em arte, como sendo ali, né, o dadaísmo, o surrealismo, você vai ver que ele, enquanto teórico, trará um olhar a respeito dessas dinâmicas, do porquê que nós trabalhamos as imagens com o expressar das emoções. Mas que tipo de emoção? As emoções ligadas às nossas indagações existenciais e de contestação para o que estaria acontecendo. Por exemplo, se nós pegarmos o movimento de arte de contestação, o dadaísta, né, o dadaísmo, você vai pegar o recorte temporal ali de influência de um fato histórico que vai trazer reflexões para aqueles artistas, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Aí depois disso temos o período entre guerras e lá na frente o período da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Nesses três elementos históricos, fatos históricos, o que é que nós podemos observar? Eles vão influenciar de forma direta ou indireta movimentos de arte? Sim. Que tipo de movimentos de arte? Aqueles que serão considerados movimentos de arte de contestação ou de indagação. E, por consequência desses movimentos, nós vamos ter aí o futurismo, o cubismo, e aí nessas dinâmicas a produção de arte ela vai se modificando e se adaptando a esse novo olhar dos artistas e também da sociedade. Muito bom, viu, Tiago? Muito bom. E eu já tenho aqui uma pergunta engatilhada para você, Marcos. Muita gente mandando mensagem, parabenizando aqui pela sua participação, tá bom? Obrigado. Então, vamos lá. Só peço mais uma vez, viu, Marcos? Quando você for responder, fala bem próximo no microfone. Pergunta 2 para o Marcos. Meu nome é Glenda, eu estudo no Colégio CPI. Eu gostaria de perguntar ao violinista e escritor Marcos Dourado, com foco no Enem, quais os principais representantes da arte musical erudita e que influências eles trazem para o tempo atual. Olha aí, você percebeu, Marcos, que os alunos estão antenados, né? Fique à vontade. Sim. Assim, eu destaco 3 compositores, um barroco, um classicista e um que vai ser importante para a criação do romantismo, que vai ser o Johann Sebastian Bach, o Wolfgang Mozart e o Beethoven, o Ludwig van Beethoven, o que é sempre lembrado quando se fala de música clássica. Bach e Beethoven eles deixaram um grande legado na música sacra, como pode ser visto no exemplo de Bach através das cantatas, e o instrumental, como pode ser visto no exemplo de Beethoven, nas sinfonias, a número 3 e a número 5, ainda tem a número 9, e as suas peças para piano, como Fiorelise e a Sonata ao Luar. Ambos eles sofreram ao longo da vida, enquanto Bach perdia a visão, logo depois Beethoven perdeu a audição. E Mozart, que também sofreu muito por não ser reconhecido, hoje ele tem
ele é representado pelo Eine kleine Nachtmusik, a pequena serenata noturna para cordas, que até hoje impressiona todos e aparece em vários filmes. Os 3 aí já foram adaptados muitas vezes, inclusive para músicas populares, no bar, o rock progressivo e o funk, por exemplo, um tipo de funk. Eles também entraram muito na questão de propaganda, cinema, seriados e desenhos animados, principalmente lá nas décadas anteriores à nossa, no qual a música erudita era mais presente, mas ainda hoje ela o é. Então eu destaco esses 3. Muito bom, Marcos. Eu tenho aqui uma pergunta de um telespectador, o Francisco. O Francisco, ele quer saber se você sentiu muita dificuldade, quais foram as dificuldades para tocar violino, né? Você começou com que idade, Marcos? Deixa eu ver, uns 12 anos. 12 anos. Em junho de 2020 eu comecei a ter aulas de violino. Marcos, olha para o Francisco. Ó, o Francisco está ali prestando atenção em você, tá bom? Diga para ele assim, quais foram as principais dificuldades, se... Houveram dificuldades sim, por exemplo, precisava do breu, que era vendido às vezes separadamente, muitas vezes. Para afinar as cordas era um processo muito delicado, inclusive a primeira vez que eu tentei sozinho, na época eu não tinha minha mãe não tinha conseguido uma professora até então. Naquela época eu quebrei essa corda tentando afinar e precisa de muita técnica, muita postura, o que eu ainda não domino, para falar a verdade. Mas é muito bom, foi muito bom esse processo de aprendizado, por mais difícil que fosse. Marcos, eu estou há 22 anos com a minha esposa, né, a Josiane. Queria até mandar um beijão aqui para ela, fazer também a média. E o violino, ele teve um papel importantíssimo no início do nosso namoro. Né? Eu tinha um aluno, na época, chamado João, e o João tocava violino, sabe? Era da orquestra aqui de Teresina, sabe? Sim. E frequentávamos, inclusive, né, a Casa da Cultura, né? Que ele estudava lá, inclusive, na Casa da Cultura. E uma vez eu tive uma ideia, Tiago. Eu levei, né, a Josiane, minha namorada até então, né, para um restaurante. O João ficou, o pessoal da produção já está com lágrimas nos olhos. Não chora não. E aí, durante o jantar, o João estava escondido lá. Ele surge do nada, sabe, já tocando violino. E infelizmente eu perdi o contato com o João. Se estiver nos assistindo, né? Pois é, João. Manda o zap aí, João. O baiano também, que tocava violão, que toca violão de maneira maravilhosa, participou de algumas surpresas também. Então, eu devo ao violão e principalmente ao violino ter conquistado o coração da dona Josiane. Tá bom, Josiane? Um beijo grandão. Ó, estamos juntos há 22 anos, viu, Marcos? Esse violino é poderoso. E deixa eu aproveitar e perguntar, por que você escolheu o violino? Assim, eu não sei. Foi algo meio o violino? Assim. Foi o violino que... Quem escolheu quem? Eu acho que fui eu quem escolhi o violino. Mas é um processo... Foi muito natural. Com 8 anos eu queria... Porque eu ouvia um pouco de óperas. E nessas óperas o violino se destacava. Então talvez fosse por causa disso. Né? Tem essa influência na ópera do violino
que me marcou, assim. Ótimo. E deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o professor Isaías, que está na audiência. Ah, o amigo Isaías. Grande Isaías. O top master da geografia. Já esteve aqui apresentando por 2 vezes o programa Enem para Todos, viu? Isaías, um cheiro. E mandar também um abraço grandão para o professor Romério. Eu vou aproveitar... De Química. Deixa eu aproveitar que o Romério entrou aqui em contato para pedir para a produção... Produção, solta aí a vinheta, né, da revisão. Daqui a pouco eu falo sobre essa revisão. Solta aí a vinheta. Amanhã é o grande dia. Nessa parceria do programa Enem para Todos com a UniFSA, nós faremos a nossa primeira revisão de caráter presencial com auditório lotado. Até ontem, Tiago, para você ter uma ideia, já havia 640 inscrições. Então, gente, ainda dá tempo, viu? Amanhã, a partir das 8... Ainda dá tempo. Françu, seu lindo. Amanhã, a partir das 8 horas, lá no auditório da UniFSA, ali na avenida... Ali não, aqui. Né? Aqui pertinho da emissora, na Avenida Walter Alencar. A partir das 8 horas da manhã. Você, se quiser garantir mesmo a inscrição, acesse o site da UniFSA e já se inscreva, entendeu? Para chegar tranquilamente amanhã. Se não, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, recomendo que chegue mais cedo, você pode também fazer a sua inscrição no momento da chegada. Vai ser lindo! Já teremos mais de 600 alunos naquele auditório. E agora, eu vou fazer o sorteio. A produção disse que meu tempo acabou, então eu vou fazer aqui o sorteio. Marcos, quando eu disser valendo, na hora que você quiser, você diz para. Tá bom? Ok. Vamos lá, hein? Produção. Preparado? Preparado? Valendo. Para. Olha aí. M. Vitória LLS. Acabou de ganhar o primeiro livro de hoje, Biologia, Programas em Saúde. Volto para o início. Vamos lá, Marcos. Prepara. Valendo. Para. Michael Wallison acabou de ganhar o segundo livro. Eu vou entrar, volta para mim, produção. Eu vou entrar em contato com vocês daqui a pouco, tá bom? Vitória e Michael, vocês, cada um, ganharam um livro, Biologia, Programas em Saúde, dos professores Emi Nunes e Fábio Benigno. Tiago, muito obrigado pela participação. Marcos, muito obrigado pela participação. Marcos, dá para tocar aí um... Ó, o cabo acostumado com seresta, aí olha para um violinista e pergunta, dá para tocar. Vamos encerrar com música? Vamos. Fique à vontade. Olá. Amanhã tem reprise a partir das... Pode tocar, Marcos. Amanhã tem reprise a partir das 16 horas. Produção com música clássica, com muito amor e desejando paz e saúde para todo mundo. Repito, amanhã tem reprise, domingo, a partir das 16 horas. Tchau, gente. Enem para todos.
Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para todos.